Salve, povo! Agora sim, histórias com Zelota, ou melhor, história com Zelota. E hoje vou falar sobre a monarquia romana, o início do primeiro período da política romana. Vocês viram na aula anterior que eu expliquei, falando sobre a fundação de Roma, mostramos ali aquele mapa com as suas formações, com suas cidades, os povos que viviam ali na Península Itálica. Pois é, então eu terminei lá quando o povo exigia um rei. E aí que surgiu esse rei. Mas antes de eu começar a contar essa história, meu irmão, não esquece aí de dar um like aí, um tapote nesse like, meu irmão. Não paga nada, velho, não custa nem sequer um denário, velho, nem meia moeda furada. E aí também compartilha com a galera, deixa comentário aí, pô, apagou minha tela aqui. Deixa comentário aí. E você que é novo, seja bem-vindo. Aqui é um canal onde eu falo história de forma nada ortodoxa, fugindo completamente da metodologia da escola, velho. Eu faço o meu próprio estilo. Enfim, vamos lá, que eu já passei muito tempo falando. Mas antes, mais uma coisa, velho. Não deixem de seguir o Zelota no Instagram e no Facebook. É só procurar lá no Instagram o Zelota para vocês ficarem sabendo quando os vídeos saírem. Uma vez que o YouTube não está avisando, nem aqui, nem lá na Taverna Nordeste, quando os vídeos estão saindo. As pessoas sempre me perguntam se eu desisti de fazer vídeos. O Zelota é um guerreiro, não desiste, luta até o último suspiro, velho. Prefiro morrer de pé do que viver de joelhos, principalmente diante dos malditos romanos que vamos falar agora. Então vou deixar aí o link na descrição embaixo e no card aí, se você gosta de universo pop, dá uma chegada lá no meu outro canal, que é o Taverna Nordeste, e eu vim de lá agora, da taverna, agora volto pra cá pra gente falar de história. Então vamos seguir aí, sem mais delongas, porque o tempo hoje e a fome de saber não se satisfaz. Vamos lá, velho. Então vamos falar sobre a monarquia romana, que em romano nós chamamos de Regnum Romana, que é em latim, né? Língua dos romanos. E aí essa monarquia ela vai ter uma duração que vai de 753 a.C. até o ano 509 a.C. Então foi um período relativamente breve, né? E foi da data da sua fundação, né? No ano de 753. Então, depois que houve esse período da monarquia, o último rei caiu, que vai dar origem à república, que vai ser o assunto do próximo vídeo, da nossa próxima aula aqui de História com Zelota. Então, com relação a esse período da monarquia, ele é meio nebuloso, por um seguinte fato: não existia naquela época a tradição de escrever, de relatar os fatos. Então não existia ainda aquele papel do cara, do historiador, não existia aquela função, não existia ninguém que registrava a história do povo. Então tudo chegou aos tempos de hoje através da tradição oral, ou seja, através dos contos, né? Então esse período monárquico nós vamos ter reis lendários, de reinados também lendários. Seus governos, as suas administrações, todas são conhecidas através da história oral. Então existe muita fantasia. Quando a gente fala lendário, não é aquele mito, aquele nome para jamais se esquecer. Mas na verdade, quando a gente fala de história, quando a gente fala de lendário, é uma lenda, ou seja, ela pode ser parte verdade e parte mentira, acrescentada, fantasiosa. Então a gente não pode confiar 100% nesses relatos. Porque conhece aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Você começa de um jeito aqui, chega lá na frente e muda tudo, né? É mais ou menos isso que acontecia com a história oral. E por isso que os povos antigos, eles davam tanto valor aos mais velhos das tribos, dos povos. Eles eram muito respeitados, pois eles tinham conhecimento de toda a história da origem desse povo. E essa história era passada para os mais jovens e assim por diante, para manter a história e a tradição daquele povo viva durante toda a história. Então, seguindo aqui dos nossas anotações, o papiro digital do Zelota. O papiro é caro, custa um denário, velho. O denário sabe quanto custa, velho? É um dia de trabalho braçal, né? No Império Romano.
Chegaremos lá. Eu quero os meus denários em Roma. Então vamos lá, o seguinte, o primeiro rei de Roma, como eu falei na aula anterior, quando a gente falou daquela origem mitológica de Roma, foi Rômulo, né? Como vocês se lembram aí, quem assistiu ao anterior, quem não viu, no final desse vídeo eu vou deixar lá como vídeos aí relacionados, dá uma clicada lá e assista ao anterior. Ou melhor, vai pra lá e depois volta pra cá, né? Porque aqui é a sequência de lá, né? Senão você vai levar spoiler, meu irmão. Então, o Rômulo, ele havia matado o irmão dele, o Remo, e aí se tornou o primeiro monarca de Roma, pelo menos pela tradição oral, né? E depois que Rômulo morreu, claro que ele ia morrer um dia, né? Ele acabou sendo sucedido pelo Senado. E que Senado é esse, Zé Lota? Quem fazia parte do Senado? Bom, o Senado, como em todos os outros povos que eu falei aqui na Grécia Antiga, ele não era formado pelos homens sábios, mas pelos homens ricos, os homens que tinham muito poder. E poder é dinheiro, né? E dinheiro é poder, e assim por diante, vice-versa, né? Então, esses caras que eram os mais ricos, lembram daquele esquema lá da Grécia Antiga, que eu falei dos gênios, aquelas famílias eupátridas e tal? Então era a mesma coisa que funcionava em Roma, só mudava os nomes, mas enfim, era praticamente a mesma coisa. Então o Senado era formado por esses homens ricos. Então eles vão governar depois que o Rômulo ele morre. E aí o povo vai exigir que tenha um novo rei. E aí começa a bagaça, meu irmão. É aquela história, a traição, é sangue, meu amigo. É punhalada nas costas. É o jeito romano de ser, né? É sempre na pilantragem, velho, como eu sempre contei pra vocês. Então vamos lá. Nós temos o primeiro rei que vai surgir depois de Roma. Existiram vários, mas aqui existem alguns reis, são os mais conhecidos e pelas suas histórias. Então vou falar deles aqui. Um homem chamado Numa Pompilo. Ele era um sabino. Lembram daqueles povos que eu falei, né? Os sabinos, que lá daquela época ali antes de Roma ser fundada, se juntaram lá com os italiotas e tal, enfim, teve aquela invasão dos etruscos, enfim. Então ele era um homem conhecido por ter uma índole de paz e sabedoria. Então ele governou Roma, mas não procurava se meter com os povos vizinhos, evitou qualquer tipo de conflito. Então ele acabou fazendo esse governo e criou leis mais justas. Era um rei bondoso, né? Acho que é um que presta dessa lista aqui. E aí ele criou o calendário romano, o original calendário romano, que é baseado nos ciclos da lua. Depois foram criados outros calendários, existem diversos calendários, o calendário gregoriano, o calendário judaico, enfim, tem vários calendários, mas o oficial é esse que nós usamos aí. Então é o seguinte, depois que o Numa Pompilo ele morre, vamos ter um período de transição entre os governos, né? Entre um rei e o outro tal. Depois que é esse período de transição, ou seja, entendam como que outros reis assumiram, mas que ninguém lembra mais quem foi, não foi registrado. Assume um homem chamado Tullus Hostilus. Como o próprio nome dele diz, Hostilus lembra o quê? Hostilidade, hostil. Esse tinha sede de sangue, velho. Era ansioso por guerras, que ia invadir, destruir, massacrar, subjugar os povos vizinhos. Então foi assim que esse cara governou. Então ele enfrentou Alba Longa, que é aquele império que eu falei logo ali no começo da origem de Roma, Fidene e Véios. Então ele acabou conquistando esses três povos e foram as primeiras conquistas de Roma. Anexaram ao território romano. E assim vai, hein? Então, esse cara era tão ganancioso, tão orgulhoso, que reza a lenda pela mitologia que ele foi atingido por um raio. Foi punido pelos deuses pelo seu orgulho, né? Pela sua forma de governar. Então esse aí foi mais um que foi para as cucuias.
Depois dele surgiu um outro rei chamado Ancus Marcus. Esse tinha uma origem boa, né? Ele era neto de Numa Pompilo, né? Aquele rei que eu falei agora há pouco, que havia assumido no lugar, né, do Rômulo, do Rômulo que matou Remo. Enfim, são os irmãos Caim e Abel, assassinato, enfim, vamos lá. Então, ele queria seguir os mesmos passos do avô dele, fazendo aquele mesmo tipo de governo, um governante bom, adorado, um cara que não se metia em guerras. Mas aí aconteceu uma treta. Os latinos começaram a tentar invadir Roma, queriam revanche. E aí o único ato que ele fez foi construir um porto chamado Porto de Ostia, que ele estendeu o domínio romano pelo mar, para evitar que Roma fosse invadida pela água também. Isso acabou sendo uma das primeiras formas de Roma ter uma defesa própria. Lembra depois daquele lá, aquela fortificação feita lá pelos sabinos, né? Pelos latinos e tal, enfim. Bom, então depois que ele sai do poder, né, ele morre, assume um outro rei chamado Tarquínio Prisco. Esse cara é safado, velho. Esse é pilantra. Então, ele era tutor dos filhos de Ancus Marcos. Veja só. Qual era o objetivo do cara? O cara tá ensinando os meninos o futuro, um professor, um mestre. Só que o que o cara fez, bicho? Ele deu um golpe e tomou o trono pra ele, meu. Pegou o trono que pertencia a Ancus Marcos e se tornou rei, velho. Vejam só como é que são os romanos, né? Então, travou batalhas, tomou territórios de vários inimigos. Esse também tinha sede de sangue, né, velho? Queria aumentar. Esse era tão sanguinário, cara, que ele foi o cara que deu início a uma situação dos Jogos Romanos. Primeiro, Círculos Máximos, que era onde, o Circo Máximo em português, onde aconteciam os Jogos Romanos. Esses jogos eram Olimpíadas Zelota. Não, velho, Olimpíadas era na Grécia. Em Roma era sangue, meu amigo. Era botar os caras para se enfrentarem numa arena, que eram os gladiadores, né? Que eram formados ali por guerreiros de povos que haviam sido derrotados. Eles se tornavam escravos e eram colocados para se enfrentar. Além de enfrentar-se entre si para sobreviver e também pela glória, eles também enfrentavam animais selvagens e tal. Mas eu vou falar um pouco mais na frente sobre essa questão dos gladiadores, porque é um assunto que eu gosto bastante e saúdo o grande Espartaco, ou Espartacus, como diziam os romanos em latim, né? Enfim, tem muita coisa para falar de gladiadores, mas isso é na época da República que vai se estender mais essa questão, e principalmente no período do Império tem muita coisa para falar ali. Então, os filhos de Ancus Marcos, aqueles mesmos que o Tarquínio tinha lá, né, dado aulas, foi o professor dos caras mais velhos, vamos tirar o poder desse cara. Então armaram uma situação para ele, em que ele quase foi assassinado. Escapou por pouco, meu. E aí a mulher dele, que era a rainha, né, ela elegeu um outro cara para substituir ele, né. E aí elegeu o Servius Tullius. Servius Tullius, que era genro de Tarquínio. Ou seja, ele era casado com uma filha de Tarquínio. E aí se tornou o novo rei de Roma. Mas esse cara, ele era diferente do sogro. Ele era um rei bastante prudente. Então ele sabia onde pisava e sabia o que fazia. Ele não era de fazer confusão. E uma das coisas que ele fez foi criar o primeiro censo, o censo romano. Para quem não sabe o que é um censo, existe até os dias de hoje. Que é para saber a população, quantas pessoas vivem na cidade, quantas pessoas têm de posses, tem que declarar, né?
Mais na frente eu vou contar sobre o censo romano de Quirino, que aconteceu lá na época do nascimento de Jesus, um pouco depois, né? É um polêmico onde Jesus nasceu, onde ele foi registrado, nasceu em Belém, nasceu em Nazaré. Isso é polêmica, hein, velho? É polêmica. Mas a gente vai falar mais na frente, bem na frente. Então, quando Sérvius Túlio era o rei, o filho de Tarquínio, Lúcio Tarquínio, que era um cara chamado de soberbos, por conta do orgulho ou arrogância dele. Eu acho que junta as duas coisas. Esse cara vai lá, meu amigo, e dá um golpe no camarada, lá, o cunhado dele, né? Tira o cunhado do trono e se torna um novo rei. Só que o povo não gosta dele. O povo exige a saída dele, considerava ele como um usurpador e um governador injusto. Aí o que foi que ele fez, bicho? Vocês conhecem aquele ditado, quem tem boca vai a Roma? Pois é, mas é o seguinte, a forma como é falada, é a forma errada, hein? Não é? Vai no sentido do verbo ir até Roma, mas de vaiar Roma. Então esse é o sentido. O povo estava revoltado com esse rei, e aí foi que o cara fez, Lúcio mandou expulsar um bocado de gente e matou outras pessoas também. Todos aqueles que eram inimigos dele. Um verdadeiro ditador romano. Esse merecia realmente um tapote, hein? Então aí, depois que ele se tornou rei, expulsou todo mundo, foi que o cara fez: eu vou evitar que aconteçam golpes durante o meu reinado. Matou os sobrinhos, velho. Matou os filhos da irmã dele. Veja só a peça, né? Ou seja, os sobrinhos dele, filhos da irmã que era casada com o outro rei, né? Eu já falei aqui, né? Que era o rei Sérvius Túlio. Veja só que maldito. E aí sobrou um só, cara. Um cara chamado Jânius, que se fez de maluco. Tinha problemas mentais. Veja como o cara é esperto. Aí ele se fez ser retardado mental para não morrer também. Como ele era retardado mental, na visão de Lúcio, ele foi deixado de lado, não ameaça e tal. Só que, como vocês sabem, ele só fingiu, ele não era. E aí mais na frente ele vai ser chamado de Brutus. Não confundir com o vilão do Popeye. E também não com Brutus lá da história de Gaius Júlio César, aquele maldito romano. Não é isso ainda não. Vai falar mais na frente desse Brutus aí, só na época da República. E aí o povo exigiu a queda de Lúcio Tarquínio, que ele fosse expulso do reino. Mas aí descobriram que o filho dele, Sesto, que seria o próximo na sequência ali de assumir o trono, né? Ou seja, era o próximo na sucessão, era pior do que o pai, velho. Vê que coisa complicada. Ele era muito mais tirano que o pai dele. Aí Brutus, aquele que eu falei, que foi ali poupado de ser assassinado por ser considerado um doente mental, liderou o povo para tirar o maldito do Lúcio do trono. E aí foi uma cacetada, meu amigo. Foi uma revolta grande. E aí o rei fugiu para Etrúria, no caso Lúcio, né? Que é a cidade onde estava Sesto, seu filho, que acabou sendo assassinado pelos inimigos. Aquele povo revoltado que eu falei. Aquela revolta foi pesada, meu amigo. Esse povo romano é assim, bicho. Começa com essas traições, essas coisas, tira e bota, mata um, mata outro. Então é o seguinte, depois desse período, desses reis todos que eu falei, vão ser eleitos 2 cônsules. Um se chamava Lucius Junius Brutus e o outro Tarquínio Colentidus. Eles acabaram sendo eleitos através do voto
como governantes. Mas aí tinha uma facção romana que não estava satisfeita com essa nova república, esse novo sistema. E aí entre eles estava o filho de Brutus, veja só. E aí tentou dar um golpe para derrubar o próprio pai. Só que Brutus não deixou barato não. Para servir de exemplo, para deixar claro para Roma que ele não aturava esse tipo de atitude, ele mandou executar os próprios filhos por traição. Para vocês verem como esse cara queria dar exemplo. Desses exemplos todos aqui, ou desses reis que eu falei, vocês já viram como é o esquema lá na sociedade romana. Isso aqui foi só monarquia, hein? Mais na frente é que começa a pilantragem de forma ainda mais intensa. Você não consegue odiar os romanos? Assista o filme da Paixão de Cristo. Vê como aqueles desgraçados trataram Jesus. Então, depois disso aí, teremos o fim da monarquia. E aí nós teremos o início da república, que é um novo período aí na história de Roma. Teremos os primeiros políticos, teremos aquele sistema da república, e nós falaremos também sobre o primeiro triunvirato, o segundo triunvirato, e aí depois disso aí chegaremos até o império. Eu vou dar uma sacada aqui no assunto, ver se vai dar para fazer uma aula ou se serão 2 aulas, vamos ver como é que vai ficar. Mas encerro por aqui a aula de hoje sobre a monarquia romana. Como eu disse, existem muitas lendas e fantasias, então a gente não pode ter uma certeza de 100% de que esses fatos são reais. Mas é o que nós temos, irmãos, é o que chegou aos nossos tempos. Então, se liguem aí no meu Instagram, O Zelota, e lá na página do Facebook. Eu sei que a galera não usa muito mais o Facebook como gosta do Instagram, mas mesmo assim eu faço uma página, porque os caras ficaram me enchendo o saco lá do Facebook para fazer uma página. Eu fiz, velho. Vai estar lá, velho. Tô postando também lá os links dos vídeos. Assim como tem lá no Instagram, eu tô postando as fotos das capas e deixo o link do último vídeo lá na minha biografia. E vou estar sempre comunicando nos stories antes de postar a aula. E não esqueçam, todas as sextas, sempre às 20 horas, tem compromisso aqui, História com Zelota. E terça-feira eu estou lá no meu outro canal, na Taverna Nerdeste, falando sobre heróis, séries do universo pop, enfim. Para quem gosta dos dois assuntos, é uma maravilha, são duas coisas que se combinam muito bem. Então vou ficar por aqui, um abraço do Zelota. E mais uma vez, obrigado a vocês que ficaram até o fim da aula. Le Riatro. E até o próximo vídeo. Falou, galera!